Como construir uma marca? O que eu preciso saber? Do que eu preciso para construir uma marca? Nesse vídeo você vai saber os pontos mais importantes, todos os pilares e por onde começar. E o mais importante, você vai conseguir fazer um paralelo com o seu negócio, com a sua marca pessoal, porque nós vamos falar de conhecimento de marca, de imagem de marca, reputação, credibilidade e significado. Sim, branding é construção de marca, porque é curto, médio e longo prazo. Vamos tirar a prova dos 9? Deixa eu te mostrar esse modelo. Acho que você já viu esse cara aqui. Na verdade, são dois modelos. O Brand Asset Valuator e o modelo de ressonância de marca. E basicamente eles tratam da mesma coisa. E o mais importante, você consegue saber se o que a gente está tratando nesse vídeo, o que a gente vai tratar nesse vídeo, é fantasia, é coisa da minha cabeça, é coisa que eu acho que tinha que colocar, ou que você consegue verificar, por exemplo, no modelo de Brand Equity. Então, quais são as vantagens de você dominar o branding e a construção de marca? Primeiro, marcas fortes ou marcas estabelecidas reduzem o risco que nós, consumidores, sentimos na hora do consumo. Ou seja, é aquela dúvida no momento da decisão de compra. Marca que é forte e estabelecida tem uma relação muito melhor nesse momento. Tem um aproveitamento muito melhor nesse momento. Porque as pessoas já têm uma percepção, uma expectativa das vantagens, da qualidade, do benefício, da credibilidade. E com isso, antecipam já as boas experiências que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço consegue proporcionar. Segundão, uma marca forte melhora a eficácia e a eficiência das estratégias de marketing, que tem muito a ver com o primeiro. Mas estratégia de marketing é investimento em mídia, investimento em geração de mercado, informação de mercado, porque é onde se cria muito valor. E também a gente pode colocar até como terceiro, motiva colaboradores e parceiros. Todo mundo gosta de jogar em time que está ganhando. A sua vida fica muito mais fácil quando você tem branding, que de novo, é a estratégia da marca. E a marca é a expressão de todo o negócio. Quarto, melhora a tolerância em relação à opinião pública. Todo mundo comete erro, toda marca tem falhas, tem coisa que não dá certo. Quando você tem uma grande estima, uma percepção de valor, as pessoas têm uma tolerância maior. É tão simples quanto isso. Promove maiores margens e barreiras à competição. Então assim, você tem o delta do quanto o seu negócio custa, o quanto custa para fazer seu produto, seu serviço e o quanto você consegue vender. Então a lucratividade, a eficiência do seu negócio também aumenta. Uma marca forte, com credibilidade, com aceitação, com conhecimento, reputação do público, tem mais barreira para a concorrência. As pessoas não querem sair do negócio que está dando certo, que elas confiam, para ir para um negócio que de repente elas tenham que apostar, entendeu? Com essas vantagens que nós vimos agora, você consegue perceber o quanto o branding aumenta a lucratividade e o potencial de crescimento do seu negócio. Porque quando o seu negócio dá mais certo, o seu personal branding, a sua carreira, você consegue crescer com mais facilidade. Tudo fica mais fácil, na verdade. Ricardo, você está falando de valor de marca, do quanto a marca vale, de quantos milhões? É, exatamente, vamos ver. A marca é seu ativo intangível mais valioso. Por exemplo, no relatório da Brands, várias marcas passam das centenas de bilhões de dólares. Mas será que isso realmente funciona para mim? É lógico que funciona. Porque você pode saber sim como essas marcas fazem para alavancar e manter todo esse potencial. A marca é um ativo seu e do seu negócio, é patrimônio. Esses modelos que a gente viu são modelos de patrimônio de marca, Brand Equity. Você tem que ter propriedade sobre muitas coisas suas. E obviamente o melhor dos dois mundos, quando você tem uma grande propriedade de coisas boas e elas passam valor, constroem valor, aí realmente você tem uma marca única. Então vamos continuar. Construir uma marca é construir um legado e um patrimônio. Sim, a gente está falando de propriedade. É por isso que você constrói a sua marca assim como você está construindo, desenvolvendo, escalando o seu negócio. O branding, quando ele é bem feito, ele é uma plataforma para você alavancar o seu negócio. As marcas também são meios para criar conhecimento e imagem para os seus produtos e serviços. Imagem é o que as pessoas pensam quando elas pensam na sua marca. Tem alguma coisa a ver com posicionamento. O que você pensa quando você pensa assim, parque de diversões, só que eu falo Beto Carreiro. E agora o que você pensa quando eu falo Disney? Quais são as
associações que vocês têm com esses caras. É quem é você e o que é você. O entendimento do seu negócio e as vantagens do seu negócio são explícitos e as pessoas são atraídas a comprar de você. E agora vem outro ponto. Mas para mim construir marca é criar um logo e ter um bom atendimento, um bom serviço, um bom produto. Aí você corre o risco de virar commodity. Se o seu negócio não tem uma marca, o risco de você ser entendido como qualquer coisa, ter qualquer tipo de associação é enorme, aí você para de ter controle. Eu tenho um outro vídeo que eu vou colocar no card aqui, que é estratégia de marca em 10 etapas, que eu gostaria muito que você assistisse e que vai ajudar muito no que você está precisando desenvolver agora. Já nesse primeiro passo, você consegue entender que construir uma marca não é uma operação tática como marketing de e-mail marketing ou de Google Ads ou de SEO, passo 1, passo 2, passo 3. É super estratégico. Veja como prioridade. Você está aqui e você quer chegar lá. Se você não sabe como chegar lá, você não tem estratégia nenhuma. Se você tem muitas escolhas para chegar lá, você está confuso. Agora, quando você tem uma prioridade para chegar onde você quer, você tem uma estratégia. É por isso que você toma várias decisões a respeito de como você quer ser visto, como é que eu quero que a minha marca seja entendida. Esse primeiro, provavelmente você já sabe o que a gente vai falar, que é o lance do propósito, mas não é só o propósito, é o que isso significa na vida do consumidor, o que significa a sua marca. É por isso que é importante você entender o seu propósito, para que a sua marca existe no mundo. Ou seja, o que esse grande significado vai ter na vida das pessoas que vão adotar a sua marca. O Simon Sinek chamou comece pelo porquê, o Joey Raymond chamou de propósito e o Jim Stengel chama de ideal. Os três estão falando basicamente da mesma coisa. O que a gente significa na vida das pessoas, como a gente pode melhorar a vida das pessoas. Você já conseguiu entender agora que a gente não vai associar isso a atributos de produtos. O significado da sua marca talvez seja o principal responsável pelo aumento da sua eficiência, o aumento das suas vendas e o aumento do valor da sua marca. A Amazon foi de e-commerce de livros para e-commerce de praticamente tudo, agora é uma empresa de mídia também, fornece hospedagem nas nuvens, ou seja, é uma empresa que fornece soluções de forma sistêmica. E a Barnes & Noble ainda está lá atrás tentando vender online. A Apple foi de computadores a celulares e tem mais um monte de gadget no meio, até plataforma de música e stream de vídeos e filmes. A Xerox ainda continua sendo a Xerox. A Dell ainda continua vendendo computadores. Ricardo, a Xerox e a Dell são empresas incríveis, são marcas muito valiosas. São sim, mas são marcas que não cresceram tanto quanto essas outras que a gente deu exemplo. Elas poderiam ter crescido muito mais se elas tivessem focado em significado. A Nike, dentro de cada pessoa está um atleta. A Nike não vende tênis, a Nike vende superação. A Nike vende descoberta, a Nike vende saúde. Disney é filme, é parque de diversão, é produto para criança. Disney é fantasia, é sonho, a gente sonha em ir para Disney. É magia, é diversão. É muito difícil você ver a Red Bull falando de produto. A Red Bull é praticamente uma empresa de mídia. Energia, superação, vitalidade, conteúdo, mídia. Louis Vuitton, expressão, autoestima, status, internacionalidade, exclusividade, pertencimento, riqueza. Jack Daniels, personalidade, atitude, confiança, bom gosto, tradição. Agora, pensa como você pode transportar isso para o seu negócio. Você já entendeu que o seu negócio é muito mais do que os seus produtos e serviços. Cara, não sei, meu negócio é um salão de beleza. Então tá bom. Como é que uma pessoa que está mais bonita? Ela se sente alegre, confiante, pertencente, sexy, comunicativa, atraente, bem-sucedida? Ah, mas Ricardo, o meu negócio é só uma boleira, eu faço bolo para festa. Então tá bom, o que é uma festa? É reunião em família, é celebração, é sabor, é uma experiência inesquecível, é aquela foto que você tira que você vai ver 20 anos depois. Mas eu quero focar no sabor, tá bom. É sofisticação? O que o sabor e a qualidade provoca nas pessoas? O que uma pessoa que compra um bolo muito delicioso e com ingredientes super nobres, qual é a situação que essa pessoa vai consumir esse bolo? Como a pessoa vai se sentir? Ricardo, meu negócio é uma empresa de contabilidade. Uma empresa precisa trabalhar com eficiência nos negócios, com segurança jurídica, controle nos resultados, profissionalismo, segurança para os clientes, também a previsão nos resultados. Planejamento preciso, mais potencial de crescimento, inteligência. Então, espera um pouco aí, deixa eu te falar uma coisa, por favor, agora presta atenção. A pressa leva mais tempo.
Não tenta resolver essas coisas de uma hora para outra. Deixa isso, vai anotando, chama pessoas para participar, chama colaboradores, chama amigos, chama outros profissionais, desenvolve isso. Pensa, isso também vale para posicionamento que a gente vai ver daqui a pouco. Não tenha pressa em resolver isso aí, porque esse negócio de longo prazo também. É de curto, médio, mas também é de longo prazo. Quanto melhor você entender isso, melhor as pessoas vão entender isso e melhor vai estar estruturado o seu negócio. Então faça esse primeiro passo com metodologia, com controle, com compartilhamento. Registra tudo, anota um monte de coisa, faz um monte de pergunta, veja um monte de concorrente. Se eu sou uma empresa de contabilidade, o que os bancos estão falando? O que o mercado está falando? Sei lá, de investimento, o mercado jurídico, as inovações tecnológicas estão provocando o que nos negócios? Veja tudo, mercado, mundo, estilo, concorrência, histórico, imprensa, a sua cultura interna. Não tenha medo de olhar para o seu negócio e para você, se a questão for personal branding, com desapego, com honestidade e com transparência. Quando a gente fala aqui posicionamento, a gente está falando basicamente contexto, benefício e razão para acreditar. Isso, de uma forma básica, é a declaração de posicionamento. Se você baixar da internet qualquer exemplo, declaração de posicionamento, você vai ver o que a gente faz, o benefício e razão para acreditar. Então você tem vários territórios para trabalhar aqui. Na parte do contexto, do segmento, o que o seu produto leva em relação a ritual? O que é um ritual? Uma transformação. A pessoa se sente feia para bonita, deslocada para pertencente, de desinformada para inteligente. Ou seja, qual o tipo de transformação esse produto seu causa na pessoa? Um outro nome para esse cara é categoria também, o contexto. Então qual seria o ideal da categoria? Por exemplo, o smartphone. O ideal é o iPhone. Será que eu vou disputar ser o ideal da categoria? Eu vou tentar trazer um outro tipo de característica para o meu produto. Uso, por exemplo, café da manhã, eu uso no café da manhã, eu uso quando eu vou sair à noite, eu uso quando eu vou trabalhar. Qual que é o contexto de uso? Quando que eu uso meu produto? O que significa quando eu uso ele? Um inimigo, o pessoal de infoproduto, o inimigo é escravidão, é o salário fixo, é não ter liberdade econômica, não ter liberdade financeira nem de tempo. Um inimigo para produto para calvície. Não é calvície em si, mas é o quão velha a pessoa se sente, deslocada a pessoa se sente, insegura, barreira para consumo. Eu não sei comprar esse tipo de segmento, de categoria. Como é que eu faço para comprar isso aqui? Por exemplo, várias empresas de investimento estão deixando o investimento muito mais claro, muito mais seguro e muito mais fácil de fazer porque as pessoas querem investir, mas elas não sabem como fazer. Além disso, você tem outros exemplos, como a cultura, por exemplo. Aqui no contexto, no segmento, na categoria, está a moto estradeira, por exemplo, Harley Davidson. Qual a cultura dessa galera? Isso é muito importante. Um outro exemplo legal é a redefinição da categoria, por exemplo, o Zé Delivery. Hoje em dia eles levam tudo para sua casa e a bebida chega geladinha. Então você não precisa mais sair no meio de um churrasco para comprar cerveja e refrigerantes, eles já trazem tudo, inclusive agora eles trazem carvão, carne, tudo que você precisar. Benefício do produto, história do benefício, lava mais a roupa ou deixa ela mais branca? Mantém mais as cores ou deixa mais perfumada? Tira as manchas ou mantém mais o tecido? Qual que é a história do benefício? Ameaça, olha, se você não comprar o Verisure, a sua casa pode ser invadida. E você nem pode ficar sabendo. Se você não utilizar o nosso método de segurança, os seus computadores podem ser hackeados. Propósito, por exemplo, as Apos, Delivering Happiness. Eles não querem vender calçados. De novo, eles não posicionaram a marca deles sendo um e-commerce de calçados. O negócio deles é ter um atendimento muito acima da curva. Arquétipos de marca. Eu tenho um vídeo só de arquétipos de marca, eu vou deixar no card para você ver, mas são 12 e é legal para você definir a personalidade da sua marca. Isso aqui é bem legal. São os valores da sua empresa com os valores aspiracionais das pessoas. Por exemplo, a Patagônia. Eles mantêm o ambiente, então eles acreditam em manter o ambiente, em conservar o ambiente, em preservar o ambiente, e as pessoas que compram a Patagônia, elas gostam de natureza, elas gostam de viajar, elas não vão para a cidade, elas vão para o campo, elas fazem hiking, trekking, elas vão surfar, elas vão esquiar na neve. Isso tem muito a ver com essa conexão entre os valores da empresa e os valores aspiracionais das pessoas. Razões para acreditar é aquilo que comprova, por exemplo, o benefício e também dá valor para o seu segmento. Então, atributos de produto. Sei lá, a durabilidade da Duracell. É um carro inteligente, um carro elétrico, é um tipo de atributo do produto. Criação, pensa, sei lá, numa guitarra Fender, numa guitarra Gibson, como a guitarra é feita, o cuidado que a guitarra é feita. Eu acabei de falar de bolo, de repente os ingredientes, a tradição do bolo.
De repente esse bolo é o único que tem ingredientes importados ou ingredientes produzidos na fazenda, coisa do tipo. Funcionamento do produto. Você vê muita empresa de tecnologia mostrando funcionamento. Por exemplo, o Descript, que é uma empresa que transforma vídeos em textos. Então eles colocam um vídeo lá e você transforma o vídeo todo em texto e você pode editar o vídeo editando o texto. Então eles mostram o funcionamento do produto. Teste de tortura. Tem uma campanha muito legal americana chamada Will Blend. Eles colocavam tudo no liquidificador para mostrar que ele realmente funcionava com tudo. Eles até começaram a colocar coisas bem sólidas no liquidificador para mostrar que ele realmente era muito bom. Os endorsers, né, os experts, no funcionamento você pode ter um cara muito bom de marketing de conteúdo utilizando o Descript para colocar na rua as estratégias dele de marketing digital. Então ele está mostrando que ele está confiando naquela determinada marca e ou produto. E os ingredientes, a gente falou, de repente é a única pasta de dente que tem o ingrediente XPTO que mata 99% das bactérias, que deixa o dente mais branco sem prejudicar a camada tal do dente. Então o que você vai fazer? Você vai listar todos esses caras aqui e você vai ver o que você vai ter como diferencial. Eu tenho, de novo, um vídeo só de posicionamento de marca para você ver todos esses caras aqui e pensar como você vai posicionar a sua marca. Então, conhecimento, que muita gente fala como presença de marca, na verdade você tem a visibilidade, né? Quem não é visto não é lembrado, obviamente. A gente tem aqui, ó, a presença, principalmente onde as pessoas que se relacionam com a sua marca estejam e da forma mais relevante possível. Impacto, obviamente, a gente está falando de publicidade e propaganda, porque você tem, opa, faltou isso aqui, você tem mais alcance com as pessoas e você tem mais controle também. E adequação é a parte de relevância, mas é a parte de aparecer quando aquilo é mais relevante possível. Então, uma empresa, para ser conhecida, ela tem que aparecer, você tem que ter um planejamento de mídia e de presença muito bem feito. A parte da credibilidade é fundamental. A gente vai ter um quadro só desse cara aqui, só de storytelling, mas basicamente storytelling, ele organiza coisas que de repente são complexas e aumenta a memorização. A gente já vai ver a parte de storytelling, mas é você conseguir estabelecer narrativas para envolver as pessoas. É super importante isso aqui. O posicionamento é uma organização a respeito do seu Unique Selling Proposition também e da sua estratégia de diferenciação, ou seja, eu estou emanando, eu estou influenciando as percepções das pessoas. E reputação é basicamente você entregar aquilo que você prometeu ou, na verdade, hoje em dia você tem que entregar muito mais daquilo que as pessoas esperam. Porque se a sua marca não oferece uma boa experiência, aí realmente fica uma coisa muito complicada. Então, basicamente, o conhecimento, né, a proeminência de marca, ela demanda esses caras aqui. Então, você já começa a entender como e por que você vai comunicar. Por isso que a gente tomou tanto cuidado com a parte de posicionamento, para você realmente ter uma estratégia de diferenciação que seja verdadeira e não vai estragar a credibilidade da sua marca. Uma coisa que eu sempre falo, não minta. Não invente historinha. As pessoas sabem medir, as pessoas sabem verificar aquilo que você está falando. Storytelling, na verdade, é o seguinte: personagem, conflito e resolução. Superação de conflitos e dificuldades. Você tem que criar narrativas onde as pessoas que vão comprar de você têm determinados problemas. E por meio dessas narrativas, você consegue resolver isso. O storytelling é muito bom para organização. Por exemplo, a gente falou de coisa que é tecnológica. Informação muito difícil, entendeu? Informação muito pesada. Então ela organiza informações que são rebuscadas e são muito pesadas em coisas mais deglutíveis, mais inteligíveis. Então você dá mais clareza e organização para mensagens que de repente não seriam nem claras e nem organizadas. E também, como as suas histórias são autênticas e originais, você tem mais autenticidade e você promove mais identificação com as pessoas, porque de repente, se você conseguir colocar esses conflitos muito bem colocados, as pessoas vão se identificar com isso e vão identificar a sua marca como aquela que pode superar e resolver esses conflitos dessas pessoas. Eu tenho, de novo, um vídeo só de storytelling. Tudo isso promove mais envolvimento das pessoas, porque histórias ou mensagens que não têm histórias, que não têm narrativa, as pessoas esquecem, as pessoas nem prestam atenção. As pessoas não se envolvem. Elas se envolvem mais com isso, elas aprendem mais aquilo que você quer passar, elas entendem mais, obviamente, então elas passam a conhecer mais a
só solução, elas têm mais isso na memória também. Você consegue alcançar uma conexão sentimental com as pessoas, uma forte conexão com as pessoas, obviamente, e muito mais envolvimento com a sua marca, porque você fez esse tipo de coisa. Um case básico. O pessoal da Lifebuoy na Índia estava tendo uma grande dificuldade para vender o sabonete. Eles falavam tudo quanto é coisa que era atributo de produto e ninguém estava nem aí. O que eles fizeram? Help a child reach 5. Ajude uma criança a alcançar os 5 anos. Então eles começaram a criar histórias de pessoas que tinham perdido os filhos e pessoas da família porque ficaram doentes por causa de saneamento básico, por falta de higiene, de falta de higiene. Então o primeiro vídeo que eles fizeram deu mais de 45 milhões de views. Foi uma visualização gigantesca, porque eles criaram essa narrativa. Foi uma série de 3 vídeos que envolveu todo mundo lá. Então você pode pensar como você pode fazer isso também para sua marca. Entenda o seguinte, no livro Relevância de Marca, o David Acker fala que você pode ficar no jogo da preferência, vou até marcar de vermelho aqui, ou no jogo da relevância. Aqui as pessoas nem consideram outras marcas. Aqui é muito mais caro, muito mais disputado, porque você vai ter que brigar pela preferência. Aqui, se você cria uma categoria, uma subcategoria, as pessoas nem vão considerar outras marcas. Então aqui a gente está falando de um jogo de preferência e aqui um jogo de consideração. Quanto mais relevante você for, se você estiver no jogo da relevância, criando categorias, subcategorias, soluções únicas, você vai diminuir a concorrência e as pessoas nem vão considerar outras soluções. Se você for igual a todo mundo, você vai ter que brigar pela preferência. Você vai ganhar por um atributo ou outro, mas é muito mais caro, é muito mais concorrido, é muito mais difícil você brigar aqui. Então esse negócio aqui é mega importante, ok? Uma marca relevante, ela fala com vários públicos, não só com consumidores, mas com fornecedores, com o governo, com colaboradores, com parceiros, com todo mundo, porque ela mantém o seu negócio muito mais saudável. Ela gera identificação com as pessoas porque ela promove inspiração das pessoas. A gente acabou de ver na parte de storytelling, né? Você traz uma marca que não só vende produtos ou soluções, você melhora as vidas das pessoas, você inspira as pessoas a viverem melhor, ou inspira, né? Ou promove aspirações. As pessoas querem viver determinadas situações, querem viver de determinadas formas. Então isso melhora o relacionamento, quando você melhora a identificação com o seu público, porque elas entendem, lembra disso, o significado da sua marca, você também melhora o relacionamento. Então você passa também, quando você cria comunidades, tem muito mais potencial de gerar identificação. Por exemplo, como a HubSpot fez. Eles deixaram de vender plataforma de automação de marketing para vender inbound marketing. Então eles fizeram o poder do inbound. Eles criaram comunidades a respeito de marketing de conteúdo. Por exemplo, quando a Pampers fez também. Eles deixaram de vender fralda com autoabsorção, eles vendem fralda com autoabsorção, mas eles focaram em desenvolvimento infantil. Então eles fizeram comunidades com as mães que querem que os filhos sejam felizes e se desenvolvam. Isso aqui, ó, inovação, a gente também melhora muito esse jogo aqui. Quanto mais eu inovo meu produto, meus serviços com melhorias incrementais, eu vou saindo desse cara e vou vindo para cá. Então, às vezes eu estou num negócio, como eu dei outros exemplos, uma empresa de contabilidade, uma boleira, um salão de cabeleireiro, é difícil você criar categorias distintas, mas você pode criar inovações que melhoram o seu jogo da preferência. E pragmatismo é você realmente entregar aquilo que você prometeu, você realmente resolver o problema das pessoas, o seu produto funcionar, a sua solução funcionar, você promover satisfação, na verdade, muito mais que satisfação. Então, uma marca relevante precisa ter tudo isso. E, Ricardo, você não vai falar de logo, cara? Eu vou falar agora, mas eu deixei por último de propósito, porque você precisa entender que o seu universo associativo, a sua identidade visual precisa seguir a sua estratégia, ou seja, o seu branding. Então, o universo associativo é uma identidade visual com elementos que remetem à marca. Lógico que estamos também falando de logo, paleta de cores, tipologia, regras de imagens, brand book. Daí para frente, obviamente que tudo isso pode mudar em termos do negócio, da dimensão do negócio, do tipo do negócio. De marca para marca, obviamente, isso pode mudar. E, de novo, todo esse universo associativo, sua identidade visual, tudo tem que representar a sua estratégia de marca. Hoje nós tivemos um conteúdo bem pesado. Eu quero te agradecer demais pela sua presença até aqui. O conteúdo de hoje foi realmente bem pesado, mas tinha que ser, porque a gente está falando de construção de marca e eu espero que você consiga muito sucesso na construção da sua e no seu caminho também profissional. Foi um grande prazer e a gente se vê na próxima.